Pessoal, então para fechar a nossa aula 8, tá? Onde a gente já viu como que a gente serve arquivos estáticos, de maneira muito simples, inclusive, né? Como que a gente dá o upload de arquivos com o Mutter, creio que é tranquilinho, apesar de ter que fazer algum tipo de configuração no file storage ou no próprio Mutter, para onde o arquivo vai ser gravado. Acho que é muito tranquilo fazer o upload de arquivos. A gente viu o CORS também, né? Caso isso que a gente vai fazer nessa aula de agora, que é fazer essas requisições assíncronas, estejam sendo feitas de domínios cruzados, ou seja, de domínio diferente daquele que está servindo o conteúdo da página. A gente viu como que a gente habilita isso no back-end, para não dar nenhum problema, nenhum erro do CORS. Tá? E agora a gente vai, de fato, ver um pouco mais a fundo isso que a gente já veio utilizando em alguns momentos da disciplina, que é o Ajax. Que momentos que a gente utilizou? Bom, vamos pegar a nossa primeira página do CEP, a hora que a gente mudou um pouco o foco da disciplina para o front-end, né? Fizemos lá o nosso CRUD no back-end, tudo bonitinho, já tinha o nosso servidor de CEP. A hora que a gente fez aquela primeira página, se eu não estou enganado, para trabalhar com Bootstrap, lá embaixo da página já tinha uma consultinha lá que eu digitava o CEP, clicava no OK e já me retornava os dados do CEP. Perceba que a hora que eu tinha clicado naquele momento, na hora que eu tinha clicado no OK, eu não precisei carregar a página inteira, trazer de novo, com o conteúdo novo, que era o conteúdo CEP. Não, eu simplesmente atualizei uma div da minha página ali com o conteúdo que veio do servidor. Tá? Então a ideia, tá, do Ajax está bem caracterizada já naquela aplicação, por mais simplista que aquela aplicação seja, que é a seguinte: eu consigo, tá, fazer requisições, tá? E essa, por fazer requisições, é tanto enviar quanto receber dados do servidor. E, de fato, caso eu receba dados e queira atualizar minha página com esses dados que eu estou recebendo do servidor, eu não preciso carregar minha página inteira. Então, vamos pensar numa situação bastante simples, tá? Eu tenho lá uma lista de nomes de alunos, tá? E aí eu quero apagar um aluno, tem um xizinho ali do lado para apagar, certo? Se eu não tiver o modelo de Ajax, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma requisição e receber a resposta da requisição com a página inteira vinda daquela requisição, certo? Então eu clicaria no xizinho, aí eu fazia um get, né, da vida aí, alguma coisa, alguma requisição ou get ou post lá para o meu servidor, no caso seria seria um get, sei lá, um get com uma stringzinha lá, alguma coisa assim do tipo, com uma query string, e ela retornaria a página nova ou com uma mensagenzinha assim, falar, ó, cliente excluído com sucesso, ou a página que eu estava novamente sem aquele cliente, né, ou com aviso na página, tal, ó, o cliente foi apagado e sem o cliente, mas o fato é, eu mandei uma mensagem para o servidor me retornou o conteúdo inteiro da nova página. E perceba que nessa de enviar o conteúdo inteiro da nova página, minha página ficou em branco em algum momento, daí eu cliquei, desapareceu tudo e aí voltou a nova página. Né? No mesmo exemplo de deletar, eu poderia simplesmente clicar no xizinho, eu me comunico com o servidor por debaixo dos panos, sem atualizar a página, o usuário não vai ver nem a página piscar nem nada. Se eu receber a resposta de OK, fala apagou, eu vou lá e tiro aquele elemento da minha página. Não precisei carregar em nenhum momento minha página inteira. Tá? Se eu quiser fazer um cadastro de formulário, tá? Eu posso simplesmente clicar, cadastro de formulário não, né? Cadastrar dados de um formulário. Eu posso simplesmente clicar no botão enviar, eu mando para o servidor, se tiver tudo ok, volta a resposta, fala dados cadastrados com sucesso, uma mensagenzinha pop-up, depois posso até redirecionar se for o caso, né? Se tiver erro, vem na própria página, mas perceba que eu não precisei clicar no enviar, ele foi lá, fez uma requisição, por exemplo, um post da vida. Se tiver erro, ele volta a página inteira, o formulário inteiro com os erros que eu enviei. Não, se tiver erro, volta, como a gente já fez, inclusive na aula de validação, utilizando o Express Validator. Tá? A gente já teve em algum momento esse perrengue aí. E eu pego aqueles dados e atualizo na minha própria página. Tá? Se eu quiser, por exemplo, ver os dados de uma pessoa, então eu tenho lá alunos, em vez de eu cadastrar alunos, em vez de eu dar um xizinho na alunos, eu quero ver os dados do aluno, tá? Para não carregar todos os dados de todos os alunos e trafegar, o cara que fez a aplicação falou, eu vou colocar só os nomes dos alunos, se a pessoa quiser ver mais daquele aluno, clica, eu trago os dados completos, traz foto, traz RG, nome do pai, CPF, etc. Que a priori ele não trouxe para deixar a aplicação mais leve, né? Então aí você
numa situação normal, né, você teria que clicar no íconezinho, fazer uma requisição e trazer a página inteira nova com os dados daquela pessoa. Então, ficou branco para o usuário, vai, volta e atualiza a página. No modelo Ajax, né, que eu não preciso atualizar minha página inteira, eu faço uma requisição por debaixo dos panos, ela vai lá, enquanto isso eu boto um íconezinho rodando na tela ali bonitinho, alguma animaçãozinha pro cara. A hora que eu receber a requisição, eu vou lá e só exibo na tela, faço um pop-up, faço o que vocês quiserem aí, desce um drop-down, um elemento drop-down, enfim, o que vocês quiserem para exibir o conteúdo novo da pessoa. Tá? Então não precisa atualizar a página para atualizar o conteúdo. Tá? O Facebook acho que usa muito isso, né? Na hora que você vai carregar comentários, percebe que ele não traz todos os 1 milhão de comentários de uma vez. Não, traz alguns comentários. A hora que você clica, perceba que ele dá uma atualizadinha lá, então ele vai buscar mais comentário, que ele tá vendo, ó, em vez de eu carregar a internet e deixar minha aplicação lenta, eu trago um pouquinho por vez. Caso o usuário queira ver mais daquela conexão, ele vai lá, clica mais, eu pego mais comentários e trago para ele, tá? Então, a princípio, eu economizei tráfego, né? Não trouxe todos os dados de uma vez. E a hora que o cara clicou, não fica aquela experiência ruim de, pô, toda vez que eu quiser ver meu comentário, vai, minha página fica em branco, volta a página inteira. Não, só tá lá os novos comentários, tá? Então, de fato, quando o Ajax surgiu, ele deu um boom nas aplicações web, né? Em termos de dinamicidade, prazer de navegação, usabilidade, enfim, tudo que você quiser relacionado ao HCI e à experiência do usuário, tá? Então, de fato, muito interessante. E só, de fato, passando que até agora eu não falei o que significa o Ajax, né? Vem de Asynchronous JavaScript and XML, tá? E apesar disso, a gente em nenhum momento usou XML, tá? Então eu já vou deixar essa primeira observação, que antigamente o XML era uma forma de troca de dados entre as aplicações muito comum, depois do JSON ficou mais comum o JSON, tá? Então a gente usou JSON, não necessariamente precisa usar o XML, mas ficou o nome aí, ficou no nome, tá? E de assíncrono JavaScript, ou seja, que a gente vai fazer requisições assíncrona, essa requisição assíncrona, já agora eu vou mostrar uma imagem que vai funcionar bem, mas o que seria a requisição assíncrona, né? Seria uma requisição, vamos dizer assim, como a gente tem lá as chamadas síncronas e assíncronas, né? Assíncrona é uma depois da outra, em sequência, tá? O assíncrono não necessariamente precisa ter uma sincronicidade, né? Não necessariamente precisa ter uma sequência, uma ocorrer após a outra. E o que isso significa em termos práticos, né? Em termos práticos, significa inclusive que eu posso ter várias, não preciso fazer uma requisição só, esperar a resposta, receber a requisição, faço outra requisição, vou lá, espero. Não, significa que inclusive por debaixo dos panos, né, eu posso ter várias requisições sendo disparadas ao mesmo tempo, de maneira assíncrona, uma independente da outra, uma não precisando da resposta da outra. E o efeito prático maior disso daí, tá, é a questão de eu poder atualizar o conteúdo da página, tá, sem precisar carregar a página inteira, tá? Isso só vai ser possível, tá, porque dentro, tá, do nosso esquema agora, no nosso modelo de requisições, ó, então vou até dar uma ampliadinha aqui para a gente ver, ó. No modelo de requisição clássico, eu tenho lá o browser, certo? O browser faz uma requisição, bate no servidor, tal, processo, back-end, qual que é o dado que vai devolver, tarará, e retorna aqui, ó, os dados aqui no formato HTML, CSS, ou seja, retorna a página inteira pra gente, tá? Quando eu estou trabalhando aqui, e perceba que essa figura é um pouquinho velhinha, tá? Então por isso está dado XML, mas enfim, eu já falei para vocês que a gente já usou HTML, a gente já usou JSON e a gente pode usar XML, que é a única que a gente não vai usar, inclusive, tá? Mas enfim, basicamente posso ter esses três tipos, tem mais, né? Mas basicamente o retorno à resposta, o conteúdo, né, da página HTML, ou o retorno JSON, ou o retorno XML, tá? Bom, quando eu tenho o browser e estou utilizando o Ajax, tá? Então eu vou ter aqui, ó, eu vou fazer uma chamada via JavaScript, tá? Então a requisição é feita, ó, via JavaScript, certo? Então, ó, o JavaScript lá, que vai ter essa ferramenta Ajax, essa API, né, do Ajax que a gente vai utilizar, vai fazer a requisição HTTP, vai bater lá no servidor, tudo bonitinho, vai voltar aqui, ó, para a minha API Ajax, tá? E a API Ajax é que vai atualizar o conteúdo HTML e CSS, tá? Então, ela pode simplesmente receber o HTML e falar qual que é o objeto que eu tenho que atualizar, tal, e seta o inner HTML do objeto, tá?
Ou ela pode pegar um JSON, como que a gente faz, pega os dados do JSON, monta o HTML que a gente quer e atualiza o conteúdo da página. Tudo bem? Então, eu tenho essa camadinha JavaScript atuando por debaixo dos panos, que é quem está fazendo a requisição, tá? Então, não é o browser que faz mais a requisição, certo? Ó, e lembra que a hora que o browser, para fazer requisição, você passa uma URL, né? Então, não chamou uma URL nova para receber a resposta da URL. Não, tem por debaixo dos panos, já que o browser não vai mudar o URL dele, nada, em nenhum momento, né? Quem está fazendo essa requisição por debaixo dos panos vai ser uma API Ajax, tá? Então, essa vai ser a diferença. E aqui um outro modelo aqui, né, meio que comparando a requisição clássica com a Ajax, né? Então, no modelo clássico, o cliente fez uma requisição, vai lá, traz todo o conteúdo, volta o conteúdo. Aí o usuário está lá, navegando, tudo bonitinho, ao longo do tempo, fez outra requisição, baixa no servidor, vai lá, processa, traz todo o conteúdo de volta, tá? E assim vai a atividade do usuário. E aí perceba que aqui, ao longo do tempo, né, tá aqui a atividade do usuário, ó, e a atividade do usuário pode ter várias intercalações aqui de fazer requisições que não necessariamente espera, chega todo um dado do servidor, faz a requisição. Ele pode fazer várias requisições ao longo do tempo para o servidor e atualizando essa resposta. Então tá aqui, ó, o usuário faz algum tipo de requisição, ó, fez a entrada, bateu no servidor, ele veio aqui, ele vai atualizar, a hora que ele receber os dados do servidor, ele atualiza os dados do servidor, tá? Então, meio que ao longo do tempo você vai fazendo várias requisições sim, mas ó, o usuário não volta à atividade dele, tá? Somente no momento em que ele recebe a resposta do servidor, certo? Então, ó, aqui tá a atividade do usuário, ó, longilínea aqui, ó, todo o tempo, tá? O usuário está interagindo para a página. Na hora que ele fez alguma atividade que necessita requisição, vai lá por debaixo dos panos, está processando, tá? Então perceba que eu quero ver os dados de um aluno, tá? Então, quando eu cliquei lá ver os dados de aluno, se eu quiser fazer requisição de outros dados de aluno, eu posso. Se eu quiser já voltar para um aluno lá que eu já tinha aberto os dados dele, eu posso voltar, tá? Então, enquanto essas requisições estão sendo processadas, eu continuo navegando normalmente na minha página. Tá? Então é a mesma coisa, vamos pegar o exemplo do Facebook. Você clicou lá no carregar comentários, por exemplo, né? Ele está lá processando normal, ó, minha atividade continua. Eu posso arrastar ver o post de cima enquanto está carregando, posso arrastar ver o post de baixo, posso interagir com o chat, posso fazer o que eu quiser enquanto as requisições estão sendo feitas. Então você não trava o usuário, inclusive. Tá? É outra coisa bem legal de trabalhar com requisições Ajax. Tá? Bom, navegando ou indo para frente, tá? Existem várias formas da gente fazer isso, tá? Por enquanto a gente utilizou só a Fetch API nativa do JavaScript, tá? Essa daqui também é nativa do JavaScript, que a gente vai ver, de maneira muito simples, tá? Só fazendo requisições GET. Agora a gente vai ver outras formas de trabalhar com ela. Falar, eu quero enviar um JSON, olha, não quero só fazer, quero dar um post no JSON, eu quero dar um post em dados de formulário, tá? Eu quero fazer um delete, tá? Enviar algum tipo de dado para fazer o delete, enfim. Como que a gente vai trabalhar, ou outras formas da gente trabalhar em cima dessa Fetch API para dar um mar de possibilidades para a gente em termos de requisição, tá? Assim como a gente vai ver o XML HTTP Request, que é um clássico, tá? Só que difere já o Fetch API e o Axios, que a gente já chegou a ver um tempo atrás, são baseados em promises, daqui já é o modelo mais tradicional de objeto, tá? Mas também muito interessante, dá para fazer muita coisa legal. E ele, vamos dizer assim, é o clássico de fazer requisições Ajax, tá? Começou com ele e se encontra muito material na internet a respeito dele. Tá? Então eu vou colocar os três, tá? Como eu falei, o Fetch e o Axios, eles têm características diferentes do XML HTTP Request. Então eu vou passar eles para ter justamente esse contraste para vocês adotarem aquele que vocês acharem melhor, tá? Aí você fala, mas o Fetch API e o Axios também é baseado em promise, é tudo a mesma coisa. Só que perceba que o Axios ele te dá uma uniformidade pelo fato dele ser um pacote você poder utilizar tanto no back-end quanto no front-end, tá? O Fetch API você só consegue utilizar no front-end, não tem no back-end, tá? Então o Axios, para quem quiser, né, falar, sempre eu quero fazer requisição da mesma forma no back-end e no front-end, caso o seu back-end esteja fazendo requisição, usa o Axios, tá? Outra forma muito clássica de fazer isso é utilizando o jQuery também. Só que nesta disciplina a gente não terá tempo suficiente de ver o jQuery, então eu nem vou comentar a respeito disso nesse momento, tá? Mas aconselho muito para os programadores web verem o jQuery.
Tudo bem? Então vou mencionar como que a gente faz as requisições utilizando essas 3 APIs, tá? Então na sequência vamos fazendo vídeos aí para cada uma delas, tá ok? Então até mais.